Nos últimos anos, o Barcelona fez contratações de valores astronômicos, valores esses que com certeza vão te surpreender. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos conferir as 10 contratações mais caras da história do Barcelona. Na 10ª posição, nós temos o Lewandowski. Após o craque polonês ter uma carreira extremamente vitoriosa no Bayern de Munique e de ter se tornado um dos maiores jogadores da história do clube alemão, lá em 2022 ele decidiu sair e ir para o Barcelona. Para tirá-lo do Bayern, o Barça teve que pagar aí aproximadamente 50 milhões de euros para contratar o craque polonês. E até o momento, a passagem dele no Barça tem sido decente, mesmo Lewandowski não estando mais a seu auge. E em nono lugar, nós temos o Koundé. O zagueiro começou a chamar a atenção atuando no Sevilha e o Barça, vendo que ele era diferenciado, foi em busca de sua contratação para ele ser o pilar da zaga nos próximos anos. E para tirar lá do Sevilha, o Barça teve que pagar aí um valor de aproximadamente 62 milhões de euros para contar com os serviços do jovem zagueiro. E em oitavo lugar, nós temos o brasileiro Rafinha, que antes de ir para o Barça, estava voando lá no Leeds da Inglaterra, e o clube espanhol contratou o brasileiro para ser um jogador importante no novo projeto do clube. Para tirá-lo lá do Leeds, o Barça teve que desembolsar uma boa grana, aproximadamente 65 milhões de euros foram gastos em sua contratação, e até o momento a passagem do brasileiro por lá tem sido boa, porém está longe de ser algo fantástico e espetacular. E na 7ª posição aqui do nosso vídeo, nós temos o sueco Ibrahimovic. E em meados de 2010, Ibra era um dos grandes atacantes do futebol mundial. E para comprar o sueco, o Barça na época pagou aí aproximadamente 69 milhões de euros para tirá-lo lá da Inter de Milão. Só que o jogador acabou não se adaptando ao estilo de jogo do Barça. E ele também acabou tendo aí algumas desavenças com o técnico Pep Guardiola, que acabaram aí prejudicando demais a passagem do atacante sueco lá no Barcelona. Na 6ª posição, nós temos o holandês Frank de Jong. O jovem de Jong, ali por volta de 2019, estava sendo um dos grandes destaques do time do Ajax, e ele vinha se mostrando ser um jogador extremamente diferenciado e acima da média. Para tirá-lo lá do Ajax, o Barcelona na época pagou aí cerca de 75 milhões de euros, um valor extremamente alto, porém esse cara é muito talentoso e tem tudo para fazer história vestindo a camisa do Barcelona. E na 5ª posição do nosso vídeo, nós temos o uruguaio Luis Suárez, que na época estava voando lá no Liverpool. E Suárez era a peça-chave do time inglês, e após ver suas atuações grandiosas, o Barça foi atrás de sua contratação. Porém, para tirá-lo de lá não foi nada barato, o Barça pagou aí cerca de 81 milhões de euros em sua contratação. E bom, o resto é história. Ele se tornou um dos grandes centroavantes da história do clube, e fez parte daquele trio mágico de ataque, o trio MSN, e com certeza toda a grana investida nele valeu a pena, porque o cara jogou demais no Barça. E na 4ª posição, nós temos o brasileiro Neymar, que na época era a principal estrela aqui do nosso futebol brasileiro. Para vender Neymar ao Barcelona, o Santos cobrou aí um valor bem alto. Na época, o Barcelona pagou aí cerca de 88 milhões de euros para contratar Neymar. E lá no Barcelona, Neymar viveu o auge da sua carreira, e ele foi essencial para o Barcelona durante as temporadas seguintes. Por lá, Neymar estava jogando um futebol mágico e encantando a todos, ao lado de Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez. Porém, o brasileiro acabou deixando o Barça lá em 2017. Mas e na opinião de vocês acham que o Neymar fez certo em deixar o Barça? Me falem aí nos comentários. Na 3ª posição aqui do nosso vídeo, nós temos o francês Antoine Griezmann, que na época era a principal estrela ali do Atlético de Madrid, e ele também era um cara extremamente valorizado e respeitado por lá. Então o Barça pagou aí inacreditáveis 120 milhões de euros para tirá-lo lá do Atlético de Madrid. Porém, como sabemos, a contratação de Griezmann pelo Barça acabou sendo um grande desperdício de dinheiro, porque por lá o cara não jogou absolutamente nada, e ele acabou não correspondendo às expectativas que foram colocadas em cima dele. E no Barça, Griezmann não foi nem de perto aquele jogador fantástico que um dia ele foi atuando lá no Atlético de Madrid. E sem dúvidas, o Barça não se arrepende até hoje de sua contratação. E na 2ª posição aqui do nosso vídeo, nós temos o Dembélé. Após Neymar ir lá para o PSG, o Barça ficou louco atrás de um substituto. Foi então que eles foram atrás do jovem Ousmane Dembélé, que atuava lá no Borussia Dortmund. E na época, ele parecia ser um jogador muito promissor e talentoso. Dembélé tinha a velocidade e a explosão e também o drible como suas principais características. Ou seja, ele parecia o substituto perfeito. E o Barça, na época, pagou inacreditáveis 125 milhões de euros em sua contratação. Mas, como todos nós sabemos, sua contratação foi uma enorme decepção. No Barcelona, ele vivia machucado e nunca conseguiu aí ter uma grande sequência de jogos, muito por conta das diversas lesões que ele sofreu durante sua passagem lá no Barcelona.
E é uma pena, porque esse cara de fato, quando estava saudável, tinha muito talento e muito futebol para mostrar. Na primeira posição, nós temos o Philippe Coutinho. O atacante brasileiro vinha fazendo temporadas sensacionais lá no Liverpool da Inglaterra, e ele era essencial para o time de Jürgen Klopp. Porém, em 2018, ele decidiu deixar tudo isso para trás e ir para o Barcelona, e o time espanhol pagou inacreditáveis 145 milhões de euros em sua contratação, que tornou o brasileiro a contratação mais cara já feita na história do clube. Porém, por lá, as coisas não deram tão certas para o menino Couto, e o brasileiro não conseguiu ser o mesmo jogador que ele era lá no Liverpool. Pelo contrário, ele acabou se tornando um jogador extremamente irregular e com pouco brilho. E na minha opinião, ele se arrependeu muito em ter deixado aí o Liverpool pelo Barcelona. Mas na opinião de vocês, o que deu errado com o Coutinho lá no Barça? Me falem nos comentários. E com a contratação de Dembélé, Coutinho e Griezmann, o Barça gastou inacreditáveis 484 milhões de euros, e nenhum deles chegou a jogar nem perto do que Neymar jogou lá no Barça. E com toda essa grana gasta, sem dúvidas, isso ajudou demais o clube a entrar nessa grave crise financeira que eles se encontram até os dias de hoje. E se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para nos ajudar. Muito obrigado por ter assistido, tamo junto e até o próximo vídeo.